As doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 das mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Entre as mulheres, já ultrapassam as estatísticas dos tumores de mama e útero. Para conscientizar o público feminino sobre o problema, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica promove a campanha Mulher Coração. E para falar sobre o assunto, eu recebo a doutora Ana Paula de Oliveira Ramos, que é membro da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Olá, doutora, prazer. Olá, prazer é meu poder aqui. Bom, doutora, por que as mulheres estão cada vez mais adoecendo pelo coração? O próprio envelhecimento, o estilo de vida, a revolução feminina acabou dando à mulher um papel maior em termos de trabalho fora de casa, e isso começou a trazer um excesso de trabalho, conciliar o trabalho fora de casa, cuidar do filho, cuidar da família, cuidar de casa, e começou a deixar a família e a própria saúde para trás. E nessa história, então, acaba aparecendo as doenças cardiovasculares. E quais são as principais e quais são os sintomas, doutora? As principais que a gente acaba vendo para a população brasileira é a hipertensão arterial, né, a insuficiência cardíaca e os infartos. A pior é a hipertensão arterial, porque normalmente ela é assintomática. Quando ela começa a abrir sintomas, os quadros já são arrastados por vários anos, às vezes até décadas. A insuficiência cardíaca normalmente aparece com quadros mais de cansaço, às vezes pode ter dor no peito, inchaços nos pés, falta de ar. E o infarto, habitualmente, com dor no peito. E a gente sabe culturalmente que as mulheres se cuidam mais, né? Vale para esse caso também? As mulheres se preocupam com a saúde do coração? A pesquisa mostrou, certo, que apesar da Organização Mundial de Saúde estar dando esse alerta para a gente que as doenças cardiovasculares estão vencendo a mortalidade em termos de câncer de mama, as mulheres brasileiras estão se preocupando. A pesquisa que a gente fez acabou pegando uma população aí de aproximadamente 700 mulheres, e a gente viu que 70% dessas mulheres procuraram algum serviço ou clínico ou um cardiologista para fazer essa investigação. Isso foi uma surpresa para o estudo, a gente não esperava essa resposta, mas é algo muito bom para a população nossa. Agora, essa rotina atribulada do trabalho, dos afazeres domésticos também, dessa dupla jornada, podem ser um motivo aí para as mulheres às vezes acabarem não ignorando esses sintomas? Com certeza, essa é a nossa preocupação, e a partir disso que surgiu essa campanha, a intenção de conscientizar cada vez mais da importância da mulher olhar para a sua saúde também, não cuidar só da casa, do trabalho. E aí a gente foi avaliar vários fatores de riscos, né? Entre eles o estresse. Então o estresse no trabalho é considerado um dos pontos mais importantes para essas mulheres. Vem antes até de família, de violência, de trânsito. Então, são coisas que realmente interferem. E no momento que você se delega para as outras e esquece de você, esses sintomas também são esquecidos. O uso de pílulas anticoncepcionais, a menopausa e, claro, o tabagismo, o sedentarismo também são considerados fatores de risco? Com certeza. A população que tem maior risco é a população acima dos 45 anos. Então, o anticoncepcional já não é um risco tão comum, mas a reposição hormonal torna-se um problema quando ela se torna muito prolongada, e aí se torna um fator de risco. Tá? O sedentarismo e o tabagismo também são bem importantes, mas até que com a mudança da legislação brasileira, o tabagismo na nossa população tem diminuído bastante. E a gente também viu isso na pesquisa. A preocupação das mulheres em não ser sedentárias, em fazer exercício, a gente tem uma boa porcentagem, quase 60% fazendo exercício pelo menos 1 a 2 vezes por semana, certo? Então o sedentarismo acaba saindo dessa lista. Foi outra grande surpresa para o positivo, certo? E o tabagismo, com a mudança da legislação, cada vez está menor na população. Agora, a mortalidade entre as mulheres vítimas de doenças cardiovasculares é a mesma que a dos homens? Não, ela é maior. A das mulheres é maior? A das mulheres é maior, até porque quando chega no serviço médico, normalmente já estamos num estágio mais avançado da doença. Então, muitas vezes, as complicações da doença acabam afetando e os pacientes acabam morrendo mais do que a população masculina, que se preocupa mais do coração. Mas ainda mostra que as mulheres acabam sendo um pouco mais negligentes Por isso da campanha. Por isso dessa necessidade, dessa conscientização das mulheres pararem e se cuidarem um pouco também na parte cardíaca. As questões do Outubro Rosa, com o câncer de mama, tudo isso,
Então, existe um cuidado muito grande com a parte ginecológica, que foi outra coisa que a gente investigou na pesquisa. Então, as mulheres vão ao ginecologista todo ano. E por que não ir para um clínico ou para um cardiologista também para fazer essa parte preventiva do coração? Tá? Então, por isso até é uma das justificativas porque as doenças cardiovasculares estão matando mais do que os cânceres de mama, por exemplo. Agora, como que é feito esse trabalho de conscientização através dessa campanha, né, que é o Mulher Coração? A gente está, através de várias parcerias, certo, com empresas, com o setor público, tentando divulgar, a gente está fazendo palestras ou mesmo as informações no site. O site tem um blog que semanalmente vai trazendo informações novas a respeito de vários assuntos, como dieta, sedentarismo. Então, a gente tem uma notícia no blog, por exemplo, sobre comida japonesa, sobre exercício funcional, sobre coisas que fazem parte do dia a dia das mulheres, para tentar ir conscientizando e, a partir disso, conseguir mais parcerias para ir divulgando essa importância do cuidado do coração da mulher. O site, que inclusive é o www.mulhercoração.com.br, né? Bom, como você disse, vocês fizeram uma pesquisa, né, que entrevistaram 692 mulheres, né? O que mais que foi observado nessa pesquisa? Essa pesquisa foi mais para ter um panorama real nosso brasileiro. Foi uma pesquisa curta, foi feita em 20 dias, até para a gente ver como é que seria essa adesão. E a gente foi avaliar quais são os fatores de risco e como a mulher brasileira está avaliando isso. A gente teve uma população, a maior parte da nossa população que respondeu essa pesquisa foi entre 36 e 55 anos, e foi quando a gente descobriu as boas notícias em relação à diminuição do sedentarismo, que isso comparado aos estudos da década de 90 e começo dos anos 2000 reduziram drasticamente. A gente tem na pesquisa 70% das mulheres fazendo exercício, então isso é um fator de prevenção muito bom para todas as doenças que eu citei, que são as mais comuns, né? O uso de reposição hormonal em períodos mais curtos, a preocupação em ir a um cardiologista, a um clínico. Então, a gente vê que as mulheres estão numa porcentagem muito similar indo ao ginecologista e ao clínico ver essa questão do coração. A parte do tabagismo, que também mostra uma queda bem importante, a gente tem quase 70% também de mulheres que nunca fumaram. A questão da alimentação, que é outro ponto que a gente avalia a qualidade de vida em relação ao estresse, sobrecarga de trabalho. Então, a maioria das mulheres tem pelo menos 4 refeições ao dia, então mostra um autocuidado. A gente avaliou a questão em relação ao sono, por exemplo. Então, a falta de sono é um fator de risco grande para insuficiência cardíaca e para infarto. E a gente vê que tem uma porcentagem de quase 40% das mulheres que dormem menos do que 6 horas por dia. Então, são pontos que a gente consegue mapear um pouco melhor para desenvolver dentro da própria campanha focos para tentar ajudar a modificar esses fatores de riscos que não foram modificados com o tempo. Muitos desses, aquelas velhas dicas que a gente já está cansado de saber, mas que muitas vezes são difíceis de ser colocadas em prática. Com certeza. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês.